Olá, paz do Senhor Jesus, um bom dia para vocês. Hoje é dia 27 de setembro de 2016, uma terça-feira pela manhã. Eu quero convidar você a meditar um pouco aqui nesse texto que está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu quero te convidar nesse momento a meditar nesta palavra. Aqui nós vemos 3 pontos importantes neste texto. Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este primeiro ponto fala do amor de Deus, do amor do Criador pela sua criação. E ela descreve o tamanho desse amor. Esse trecho descreve o tamanho desse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabe o que significa de tal maneira? É que não há como se explicar o tamanho do amor de Deus. Não dá para se comparar. Não dá para se dizer o quanto Ele nos amou. E esse amor ele foi tão grande, tão grande, tão grande, que é impossível descrevê-lo. Por isso se colocou dessa maneira, porque Deus amou de tal maneira. Porque foi imenso esse amor. A compreensão humana jamais vai conseguir chegar nem de longe a entender o tamanho desse amor. Mas uma coisa a humanidade pode: é receber este amor na sua vida, é fazer parte deste amor. O segundo ponto diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito. Ele amou tanto que ele pegou o seu próprio filho e enviou. E aqui ele tem uma condição: para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você nesse momento medite na tua vida, nas coisas que você já fez, nas coisas que você já praticou. Lembre das coisas erradas. Eu não falo das coisas boas. Eu peço que você lembre-se das coisas erradas, dos teus pecados, das tuas falhas, das tuas injustiças. E eu sei que você sabe. E muitas vezes, quem sabe você não tem dito: para mim não tem jeito. Para mim não tem mais solução. Eu sou pecador, eu faço tantas coisas erradas que nem mesmo Deus me perdoa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus chegou para a prostituta e deu a ela uma segunda chance. A Bíblia diz que ele estava na casa de Simão e todos estavam ao seu redor. Então entrou uma mulher com um vaso de alabastro, derramou sobre os pés de Jesus e ali começou a enxugá-lo com seus cabelos. E aí começaram a olhar, e aí a Bíblia diz que Simão apenas pensou consigo, dizendo: se ele soubesse quem é esta mulher, não permitiria que ela tocasse nele. E Jesus, conhecendo o coração, porque ele conhece as intenções do homem e o que está no coração do homem, ele disse: olha, eu entrei aqui e não me deram, não lavaram os meus pés. Eu entrei aqui e não tiveram por mim a consideração que ela está tendo. E Jesus olha e diz: ela, desde que eu entrei aqui, lavou os meus pés.
e os enxugou. Perdoados estão os teus pecados. Jesus perdoou a prostituta, que todos julgavam não merecedora de perdão, que todos se excluíam dela. Jesus curou o paralítico e disse a ele: perdoados estão os teus pecados. Vai, não peques mais. Jesus encontrou a mulher samaritana à beira da fonte, que havia vários maridos. Ela também recebeu o perdão de Cristo. Sabe por quê? Porque o papel de Jesus, quando ele veio aqui, ele não veio para julgar o homem, mas para salvá-lo dos seus pecados. Talvez os teus pecados sejam inúmeros, a tua consciência até pese, mas a Bíblia diz que quando Jesus ele foi levado à cruz, ele foi levado por nós, no nosso lugar, pelos nossos pecados, porque nós não tínhamos condições de pagar este preço. Mas Jesus pagou este preço por nós, sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo humilhado, sendo pisado, sendo morto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus fomos. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, passou a reinar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e esta morte nós estávamos condenados a ela. Portanto, a Bíblia nos ensina e nos mostra, através de Jesus Cristo, que aonde reinou o pecado superabundou a graça, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele disse: eu vou pagar o preço, eu vou zerar a dívida do homem, eu vou limpá-lo, eu vou absolvê-lo e vou dar a ele a oportunidade de ter uma nova vida. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus ele desceu naquela cruz de alto a baixo. Sangue que foi um preço pago por você e por mim. Então deixa eu te falar uma coisa, não importa o quanto você errou, Deus te amou. E Jesus perdoou e pagou a tua dívida. Quanto mais falho, quanto mais errante você foi, maior foi a porção do perdão de Deus para a tua vida. Jesus ele não morreu por os bonzinhos, não. Ele não morreu por aqueles justos, não. Jesus morreu pelos injustos. Por aqueles que não tinham que não tinham como pagar a sua dívida. Aqueles que estavam já nas mãos de Satanás, prontos para a morte eterna. Mas a Bíblia diz que quando Jesus subiu na cruz, que quando Jesus ele olhou e disse: Pai, consumado está. E quando Jesus morre, ele desce ao inferno. E quando Jesus chega no inferno, ele abala as estruturas, os alicerces do inferno, entra de portão adentro, chega diante da morte, toma dela a chave e diz a Bíblia: ó morte, aonde estão agora os teus agrilhões? Depois Jesus volta e ao terceiro dia ele ressuscita para cumprir a palavra. E depois ele sobe aos céus. E quando ele sobe aos céus, ele faz uma promessa dizendo: olha, eu vou para o Pai, preparar-vos lugar. Porque eu vou voltar e vou buscar, e venho buscar vocês de novo, novamente. E venho buscá-los para estar junto de mim, para onde eu estiver, vocês também poderem estar ao meu lado. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu morri por você. Eu dei a minha vida por você, para você estar comigo, porque da forma que vinha o pecado reinando na terra, eu não tinha como estar com vocês, mas agora que eu derramei o meu sangue, perdoei os seus pecados, eu posso tê-los ao meu lado. Jesus te ama, Ele amou a tua vida. Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.
porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ou seja, o pecado que estava infectando as nossas vidas. Jesus levou sobre ele e nos deu hoje a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, meu amado, que essa palavra possa tocar no seu coração. E se você ainda não conheceu o amor de Jesus Cristo, venha conhecer este amor. Porque Ele morreu por você. E não importa quão grandes sejam os teus erros, nem as tuas falhas, porque no versículo 17 ele diz: porque Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Basta apenas você crer. Basta apenas você crer. Porque a morte de Cristo na cruz nos trouxe a vida. O sacrifício de Cristo na cruz nos trouxe a salvação e a vida eterna. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, senão por mim. Disse Jesus. Aceite a Ele nesse momento. Conheça Ele, aprenda dele, entregue a sua vida a Ele e deixe Ele tomar conta da sua vida, e você vai descobrir que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está dizendo: olha, todos os teus pecados, todas as tuas falhas, todos os teus erros ficaram para trás. A partir do momento que você olhou para a cruz e entendeu o sacrifício de Jesus ali, a partir desse momento que você entrega a sua vida a Ele e diz: Senhor, eu reconheço o teu sacrifício na cruz, eu reconheço o ato do teu sangue derramado, e eu entrego nas tuas mãos a minha vida, eu te aceito, eu creio. A partir desse momento, o sangue de Jesus é passado sobre a tua vida, e todos os teus pecados são perdoados, são lançados no mar do esquecimento. E nenhuma condenação, a condenação que estava sobre a tua vida, a condenação do pecado, é revogada. Porque nesse momento, quando você se prostra e diz: Senhor, seja Senhor da minha vida, aí Satanás vem e ele diz: ah, você não pode não. Você não pode não, porque você pecou, você matou, você roubou, você mentiu, você se prostituiu, você fez isso, você fez aquilo outro, você enganou. Mas aí Jesus sobe até o Pai, abre as suas duas mãos e diz: Pai, olha para as minhas mãos. Os pregos que aqui foram transpassados foram para perdoar aqueles pecados. Pai, olha a minha cabeça. Ainda tem as marcas dos espinhos. E o sangue que daqui saiu, jorrou, foi para perdoar aqueles pecados. Jesus vai até diante do Pai e diz: olha para o meu peito, a marca da lança que transpassou e fez derramar sangue e depois água. Foi por esta vida, foi por esta alma. E não importa o que Satanás diga, nem o tamanho da lista dos teus pecados, porque Jesus, através do seu sangue, pagou preço máximo. Preço tão alto que foi além daquilo que nós devíamos. Mas Ele garantiu que a nossa dívida fosse paga. Então Deus olha para Jesus e diz: perdoado estão os teus pecados. Perdoado estão as tuas falhas. Não as falhas de Jesus, mas as nossas. Porque Deus olha para Jesus e vê em Jesus as marcas da cruz. E através delas, Ele nos perdoa. E diz: vai,
e não peques mais. Aceite a Jesus como teu Salvador. Entregue a tua vida a Ele. Faça parte desse amor. Faça parte deste perdão. Faça parte daqueles que tiveram a sua dívida saldada e estão livres das correntes do pecado. Estão livres dos agrilhões da morte. Estão caminhando rumo a Jerusalém celestial. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.